Você deve se lembrar do caso da Carol e do zagueiro Davi Luiz, não é? A gente trouxe aqui 2 vídeos, inclusive, falando do caso, primeiro comentando, né, o que tinha acontecido, depois ali uma possível resolução. Pois é, quando todo mundo achava que essa história tinha acabado, ela voltou a aparecer no Domingo Espetacular para dar mais uma entrevista. Mas será que dessa vez ela trouxe alguma novidade? Será que conseguiu se defender das acusações de ter apresentado provas falsas? Bom, afinal, né, a polícia analisou o celular dela e concluiu que as mensagens tinham sido editadas. Então, assim, né, como que ela explica tudo isso agora? O que exatamente ela disse nessa nova aparição? Será que a gente está diante de uma reviravolta ou é só mais do mesmo? A gente vai conferir, então, a continuação, né, atualização desse caso. Ela foi lá no Domingo Espetacular, deu uma entrevista. A gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Esse caso envolvendo a cearense Carol e o zagueiro Davi Luiz, né, parece estar longe de chegar ao fim, né? Quando muita gente acreditava que a história tinha esfriado, especialmente depois que a polícia pediu o arquivamento por falta de provas contra o jogador, a Carol voltou a aparecer. Dessa vez ela surgiu no programa Domingo Espetacular para dar mais uma entrevista, ou, como alguns mais críticos diriam, não exatamente uma entrevista inédita. A entrevista. Como muita gente já sabe, né, as autoridades decidiram meio que encerrar esse caso, praticamente com a vitória para o Davi Luiz, né, já que não havia provas o suficiente para incriminá-lo. Eu, como já disse, né, inclusive, falei sobre toda essa história em 2 vídeos aqui no canal, então se você ainda não viu, né, vale a pena dar uma conferida para entender todo o contexto, o rolê aí desde o começo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Mas a senhorita Carol, ela não ficou nada satisfeita com o desfecho, né? Ela resolveu então falar de novo e falar dessa vez um pouco mais alto, né? Ela deu mais uma entrevista lá no programa Domingo Espetacular. Segundo Carol, a notícia de que o caso tinha sido arquivado chegou até ela pela mídia e não por meios oficiais. Já o advogado dela classificou a situação como estranha, afirmando que um caso desse peso não costuma ser resolvido tão rapidamente. Além disso, ele também apontou-lhe possíveis falhas no andamento do processo. Primeiro recebi pela imprensa, foi um choque para mim. E aí, quando eu vi, eu me senti totalmente injustiçada. Porque eu tô lutando para que a verdade venha à tona. É muito estranho, né? É muito como um inquérito de tamanha importância tenha tido tantas falhas e tenha ocorrido em tão pouco tempo. Como é que um inquérito que avalia essa questão da ameaça não tem um laudo? Como é que pode? Sentindo que tinha sido vítima de uma injustiça, a Carol resolveu então dar essa entrevista ao programa da Record. Lá, acabou repetindo boa parte da história que já havia contado antes. Minha conta é privada e ele me adicionou no Instagram. E ele que começa a conversar. Relembrou como teria conhecido Davi Luiz e disse mais uma vez que ele afirmava estar casado apenas por conta da imagem pública. No final das contas, foi mais do mesmo, né, durante boa parte da conversa. Quando vocês iniciaram o relacionamento, ele disse que era casado? Você pesquisou isso? Como que foi? O que você sabia do status conjugal dele? Ele me falava que estava casado de aparências, que ele não tinha nada com a esposa e só não podia se separar no momento por conta da mídia, mas que eles não tinham nada. Bom, durante a entrevista, esse ponto voltou a ser destaque. A Carol insiste que chegou a se encontrar pessoalmente com o Davi Luiz, enquanto o jogador nega categoricamente, dizendo que nunca a viu frente a frente e que tudo não passou de trocas de mensagens, nada além disso. Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Ela, por sua vez, afirma estar dizendo a verdade e justifica a ausência de qualquer prova concreta, alegando que sempre que estavam juntos, ele pegava o celular dela, impedindo que qualquer registro fosse feito. Quem tá falando a verdade? Eu tô falando a verdade. Com toda a certeza do mundo. Sempre que a gente estava junto, ele pegava meu celular. Então, eu nem ficava com meu celular quando a gente estava junto. E o que ele alegava? Pra gente ter mais tempo juntos, não ficar com internet, nem nada. E ele Só ficava isso. com o celular Não, dele? nem ele com o dele, nem eu com o meu. A Carol também afirmou que foi o próprio jogador quem sugeriu que eles fossem ali para um hotel, mas contou que sempre que isso acontecia, era ela quem fazia a reserva no próprio nome. E segundo ela, esse seria então o motivo de nunca terem visto os dois juntos ali por ninguém, né? Ninguém teria visto os dois. Quem sugeriu esse hotel? Você ou ele? Ele falou sobre o hotel. Foi ele que definiu o local onde vocês iriam Sim. se encontrar? Tem o seu cadastro lá? Sim. Mas ele não? Não. Ele só ia, aí a gente se via
e ele saía novamente. Inclusive, 2 pessoas que trabalhavam no local confirmaram ter visto a Carol, mas disseram não ter visto o Davi Luiz em momento algum. Durante o inquérito, 2 funcionários do hotel confirmaram à polícia terem visto Carol Cavalcante, mas negaram que o atleta tenha estado no local. Mas aí fica um pouco difícil também, né? Porque, independente se a reserva foi feita no nome dela ou não, se o Davi Luiz, né, que é bem com um rosto bem conhecido, afinal de contas, né, zagueiro da seleção brasileira, aparecesse no hotel, eu acho que ia ser um pouco difícil as pessoas não lembrarem que o Davi Luiz esteve nesse hotel, a não ser que o cara chegasse disfarçado, né, com uma máscara ninja, talvez, né, não sei, ou aquelas máscaras de borracha que você coloca e fica parecendo outra pessoa. Pra mim, é a única explicação da galera de lá não ter visto o Davi Luiz, né? Bom, a polícia chegou a solicitar as imagens das câmeras de segurança do hotel, mas adivinha, né, nenhum sinal do jogador. Segundo a Carol, isso aconteceu porque já havia passado tempo demais e aí o material simplesmente não existia mais, né? Pois é, convenientemente. Mas tem câmeras de segurança na entrada, no corredor? Tem, Vocês chegaram a pedir isso, não? sim. Pediram? E o que foi alegado? O hotel falou que já tinha passado do tempo e não tinha mais as imagens. A Carol também voltou a relembrar o momento em que, segundo ela, tudo começou a desandar, né? Foi quando o Davi Luiz teria feito aquela suposta proposta de envolver uma amiga dela na relação dos dois. Eu postei uma foto com ela e aí ele viu e aí ele fez a sugestão dele e falou que era ela, que ele queria. E você não topou? Não, eu neguei na hora. Só que ele não aceitou que eu negasse. Ele queria também ouvir da boca dela que não. Durante a entrevista, ela repetiu a história. Dessa vez, chegou até a colocar a própria amiga para dar o seu depoimento e reforçar sua versão dos fatos. E eu não estava esperando uma proposta dele, na verdade. Daí a Carol também nunca se sentiu confortável com a ideia e nós chegamos a conversar sobre o assunto, mas declinamos a proposta, tanto eu quanto ela. Foi por áudio, foi por escrito? Não, nós nos encontramos. É melhor você falar com ele, mas você fala que eu que não quis, para que ele não fique mal com você. Então, assim, um elemento novo, né, nessa entrevista, então, porque até então a amiga dela não tinha dado depoimento nenhum, porém, meio que, é uma amiga, então dá pra você conversar com uma amiga pra ela poder falar o que você quer, né, ainda não são provas, né, porque até as provas que ela tinha, a polícia deu como falsas, né. Bom, na sequência, a reportagem voltou a exibir aqueles mesmos prints, as supostas ameaças, que segundo a Carol, nem teriam sido as primeiras. Também mostraram ali o depoimento da amiga, que contou a sua versão sobre a tal participação na história. Ele falava, pense no seu filho. A Carol, ela tinha entendido de uma forma amigável, mas eu já olhei aquilo com outros olhos e eu disse assim, Carol, ele tá te ameaçando. No fim das contas, essa parte da entrevista meio que não trouxe nada de realmente novo, né? Foi basicamente uma repetição do que ela já havia dito em outras ocasiões. No final de agosto, Carol registrou um boletim de ocorrência em Fortaleza por perseguição e ameaça. Também conseguiu uma medida protetiva que ainda está em vigor para impedir Davi Luiz de fazer contato com ela. De acordo com Carol, o celular que foi apreendido para perícia ainda não foi devolvido até hoje. Ela afirma que esse aparelho conteria provas importantes da história que vem contando desde o início. Mas, de novo, cara, todo o argumento que ela traz, você consegue meio que contra-argumentar. Porque esse aparelho era tão importante porque continha as provas. Mas, por um lado, a polícia pegou e constatou que aquelas provas não eram verdadeiras, certo? Mas aí ela fala, não, mas tinha mais coisa, ela tinha mais prova. Mas ela não tinha um backup dessas mensagens? Ela não tinha um backup dessas imagens ou qual tipo de prova que seja, né? Porque é muito conveniente também. Se eu tô acusando um jogador de um crime e eu preciso de provas para me defender e eu sei que a polícia pode pegar meu celular a qualquer momento, no mínimo, eu vou ter um backup na nuvem, em alguma outra mídia dessas provas. Então, assim, tudo que tá lá no celular dela, ela teria com ela também. Fica um pouco difícil, né? Um pouco difícil defender. Bom, como muita gente já sabe, nenhuma prova foi encontrada no celular de Carol, né? Mas segundo ela e seu advogado, o aparelho teria sido acessado de forma irregular durante a perícia. O celular da Carol, ele é trocado a senha do iCloud, é acessado o WhatsApp, é uma série de ilegalidades que você fica pasmo num processo como esse. Adulteração de prova? O que é isso? Como é isso? Bom, eles também reclamam do fato de que, ao contrário do que aconteceu com ela, o celular do Davi Luiz nunca chegou a ser apreendido pelas autoridades em nenhum momento da investigação. A vítima é a mulher, é a Carol. O que está acontecendo aqui é que quem está sendo investigado é a Carol.
O aparelho celular do Davi Luiz nunca foi resgatado, nunca foi policiado, periciado, etc. Embora nós tenhamos pedido. Nem vejo também por que apreender, porque se pegaram dela e viram que não estava batendo, né, e ela que está acusando, então você imagina só, eu venho aqui, eu acuso tal pessoa e tenho aqui provas de que essa pessoa me ameaçou. Mas vamos supor que eu tô mentindo, tá? Que eu forjei essas provas, que eu fiz os prints ali, enfim, isso aí é a coisa mais fácil que tem de se fazer hoje em dia. E aí eu vou, olha só pra você ver, além do constrangimento, além da reputação daquela pessoa, daquele famoso, de quem quer que seja, que eu já vou estar prejudicando, eu ainda vou fazer com que a polícia pegue o celular dele. Aí você fala, pô, Marcelo, mas tem que pegar, ele tá envolvido num suposto crime. Mas na hora que pegaram o dela, constataram que não tinha nada e arquivaram, e aí por que eu vou lá pegar o dele então? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Agora, se pegou o dela e, pô, realmente, aqui tá tudo certo mesmo, os prints são reais, as fotos, a escrita do Davi, tá tudo certinho, tá tudo batendo. Então, o Ministério Público não iria arquivar esse processo. Se ele não arquiva, ele leva adiante. Se ele leva adiante, aí sim, vamos pegar o celular do Davi. É assim que funciona. Bom, vamos continuar então. Querendo ou não, né, a Carol viu o caso em que ela está envolvida chegar a um desfecho. Tá? Segundo o Departamento de Inteligência da Polícia, simplesmente não existiam provas suficientes para levar o processo adiante. Então, diante de tudo isso, as autoridades recomendaram o arquivamento do caso. Decisão que, como era de se esperar, deixou o advogado de Carol claramente irritado. O inquérito foi solicitado o arquivamento por falta de prova, mesmo tendo as provas dentro do inquérito, mesmo tendo 2 testemunhas que verificaram a ameaça, mesmo tendo um print e, principalmente, mesmo esse celular aqui, que foi que bateu a foto, não tendo sido periciado em momento algum. No fim das contas, o Davi Luiz não foi indiciado, a Polícia Civil do Estado do Ceará concluiu o inquérito sobre o caso e encaminhou tudo para o Ministério Público do Estado do Ceará, confirmando oficialmente então o encerramento da investigação sem acusações formais contra o jogador. O Ministério Público do Estado do Ceará informou que tanto as medidas protetivas quanto o inquérito policial estão sendo acompanhados pelas promotorias de justiça de Fortaleza. Além disso, reforçou que todos os processos relacionados ao caso tramitam sob segredo de justiça. A defesa de Davi Luiz afirmou que todas as supostas provas apresentadas por Carol já foram analisadas pelas autoridades e que nenhuma delas se sustentou. A defesa do atleta afirmou que todas as supostas provas já foram apresentadas e analisadas pelas autoridades competentes, que as descartaram por completo por não serem verdadeiras. De acordo com a perícia, a foto usada por ela, assim como o dedo que aparece na imagem, não pertencem à mulher. Além disso, as mensagens de ameaça foram consideradas editadas. Outro detalhe apontado pelos peritos foi que o estilo de escrita dessas mensagens era diferente da que o jogador costumava usar nas outras conversas. A Carol afirma que quer que ele assuma a responsabilidade e pague pelo que fez. O que você espera, Carol? Eu espero justiça. Mas o que é justiça para você nesse caso? A justiça para mim nesse caso é que seja esclarecido que realmente ele fez a ameaça e que ele pague na justiça por isso. E todos nós queremos, se for comprovado. Não tem como a gente falar, não, paga pelo que fez, Davi. Se o Davi, até então, está se provando inocente. Como eu disse, é difícil, é complicado, né? Ela também disse que ainda recebe ameaças até hoje, embora ela não atribuiu essas ameaças ao Davi Luiz. Você ainda sofre ameaças? Até hoje. De quem vêm essas ameaças? De torcedores e de pessoas aleatórias. Ela também falou que vai recorrer dessa decisão de arquivamento, né? Enfim, ela tem que tentar mesmo todos os recursos, né? Agora que já começou, tem que ir até o fim. Bom, no fim das contas, fica impossível não questionar por que o Domingo Espetacular decidiu, mais uma vez, dar espaço para alguém que já teve as suas acusações arquivadas por falta de provas. A Carol foi lá, repetiu a mesma história de sempre, insistiu nas mesmas falas sem apresentar nada de novo e agiu como se bastasse bater o pé para que algo virasse verdade. Mas não é assim que funciona. A justiça não se baseia em eu sinto ou eu juro, né? Se baseia em fatos e provas. E as que ela apresentou até o momento simplesmente não se sustentaram. Aqui vale, eu acredito, até fazer um paralelo bem cômodo, aliás, né, com outro caso que marcou o país, que foi o caso da Mariana Ferrer. Vocês lembram disso? Que mesmo após toda a polêmica envolvendo as contradições, falsa acusação, ela acabou ganhando muita visibilidade a
apoio de parte da mídia e, mais recentemente, acredite se quiser, até um cargo no Superior Tribunal Militar. Bom, isso mostra como muitas vezes a opinião pública e certos veículos de comunicação acabam premiando quem mente, enquanto destroem a reputação de quem foi acusado injustamente. Quando a imprensa escolhe dar palco para histórias sem provas, está passando um recado perigoso, que basta acusar para poder ganhar espaço e relevância. E pior, isso enfraquece as denúncias reais de mulheres que sofrem violência, porque casos assim minam a credibilidade de quem realmente precisa de ajuda. No fim, não foi só o Davi Luiz que saiu prejudicado. A luta legítima de muitas mulheres também sai manchada quando a mídia transforma mentira em espetáculo.